5 causas emocionais que geram tendinite no punho. Conflito de sobrecarga e esforço excessivo. Dificuldade de soltar o controle. Medo de perder a autonomia. Raiva contida por um desequilíbrio no dar e receber. Conflitos de desvalorização pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Rafael Ferreira e hoje eu quero falar com vocês, então, dessas causas emocionais que geram a tendinite no punho. Então, tendinite no punho, então é a inflamação dos tendões. E é um tipo de patologia, de doença, de dor, que ela realmente é limitante. Ela vai causando bastante limitação na vida das pessoas, gerando, na grande parte, o afastamento. Então, a pessoa precisa se afastar do trabalho porque os punhos começam a inchar, começa a doer demais para movimentar as mãos, fica difícil trabalhar, e isso é uma das grandes causas de afastamento no trabalho. E a gente precisa entender quais são as questões emocionais que envolvem a tendinite no punho, porque é super importante, né, a gente compreender essa linguagem, compreender o quanto essas questões elas influenciam na nossa vida. Então, pessoal, isso é muito, assim, essa correlação a gente precisa fazer diariamente. A gente precisa aprender essa linguagem, aprender a linguagem dos sintomas, da dor, da doença, porque essa linguagem vai fazer total diferença na nossa vida. Então não é só para quem acha assim, ah, não trabalho na área da saúde, então eu não preciso saber. Não, isso é informação, compreender. Né? Então muitas vezes a gente vai estudar outras línguas, porque a gente tem uma demanda, então, por exemplo, em inglês, que tem uma demanda de trabalho, e a gente vai lá e estuda a língua inglesa, eu estudo inglês para aprender a falar inglês por causa do trabalho, porque isso vai ser importante no meu desenvolvimento, na minha carreira. Também é importante a gente estudar a língua que o nosso corpo fala com nós, né, falar com a gente. Essa linguagem muda a nossa vida, porque a partir do momento que a gente entende que isso é uma linguagem, que tem coisas ocultas por trás, né, por trás desse físico, dessa questão física, que não é só, ah, é uma dor física e pronto, eu resolvo ela, mas sim entender qual é a mensagem que está por trás, o que essa linguagem quer dizer, vai fazer muita diferença na nossa vida, no dia a dia, na nossa saúde. E não só na saúde física, mas também na saúde comportamental, porque a partir do momento que a gente entende que uma dificuldade de soltar o controle gera tendinite no punho, a gente também muda o nosso comportamento em soltar as coisas, em a necessidade excessiva de controlar, de ficar pegado às coisas. E quando a gente muda esse comportamento, a gente não só melhora uma dor, né, não melhora só uma dor no punho, uma tendinite que está limitando, a gente melhora o nosso processo de vida, a gente melhora a nossa relação no dia a dia, no trabalho com as pessoas, a gente deixa a coisa mais fluida, né? Então muda uma série de outras coisas na nossa vida e que não estavam sendo percebidas. Então essa linguagem, ela não vai só melhorar a questão física, ela vai melhorar os aspectos emocionais, comportamentais, relacionais. Por isso é tão importante a gente entender, e por isso que eu faço tantos os vídeos falando dessa linguagem. Porque compreender isso é para todo mundo e é muito importante. Tá? Inclusive, eu tenho um curso que chama A Linguagem Oculta dos Sintomas, que está na Hotmart. Esse curso eu abordo várias doenças, várias patologias, vários tipos de doenças, uma série delas, e todas elas eu explico qual é a mensagem psicossomática, qual é a mensagem, a linguagem psicossomática daquele sintoma, daquela dor, daquela doença, e também qual é a mensagem sistêmica, quais são as memórias transgeracionais, as memórias que a gente carrega dos antepassados e que a gente carrega na nossa memória inconsciente e a gente manifesta na nossa vida através de efeitos, através de doença, sem saber. Então, eu sempre vou abordando para todas essas doenças na questão psicossomática e também qual é a linguagem que os antepassados passaram e que passou para a gente. Então, o que aconteceu lá atrás com antepassados nossos e que a gente carrega e manifesta. E aí é super importante. Como eu falei, então a gente entendendo isso, a gente muda muita coisa na nossa vida e não é só a parte física. Então, vai lá na Hotmart, a linguagem oculta dos sintomas, compre esse curso, que vocês vão ver que vai fazer diferença, vai ajudar muito no seu dia a dia, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, vamos compreender então essas questões emocionais que já não tem tendinite no punho. Então, começando pela questão então da sobrecarga, né, do esforço excessivo. O que isso emocionalmente então vai trazer para a gente, ou quer dizer, né? O que está acontecendo ali? Quais são as características emocionais que acabam gerando a tendinite no punho por causa do esforço
e dessa sobrecarga. Como o punho é uma articulação, ela está muito ligada a trabalho, mas trabalho não no aspecto com que eu vou trabalhar, mas trabalho porque os punhos, eles trazem um movimento de destreza para as mãos, para a gente fazer, produzir, criar, né, manifestar, escrever. Então, tudo a gente faz através das nossas mãos, a gente cria muita coisa através das mãos. E quando a gente tem um sentimento de que tudo está nas minhas mãos, né? Então, tudo depende de mim, tudo fica nas minhas mãos, sou eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que fazer tudo, né? Então, eu me sinto excessivamente sobrecarregado. Então, a pessoa, quando você se sente excessivamente sobrecarregada, então, eu tenho muita sobrecarga, tudo acaba sendo que eu que tenho que resolver, eu tenho que resolver as coisas do trabalho, eu tenho que resolver as coisas em casa, tenho também que resolver coisas com os pais e com os filhos, e ali vai. Então, é como um sentimento que a pessoa carrega de sobrecarga em ter que resolver as coisas. Então, essa sobrecarga de ter que resolver faz com que você acabe, sem perceber, gerando uma utilização das mãos muito grande. E inconscientemente, num sistema comando biológico, o organismo entende que precisa fazer o quê? Que precisa dar conta do processo. E aí você começa a sobrecarregar essa região. Então, excessivamente, você fica né, fica com mais tensão, você acaba não percebendo, mas você usa muito mais força para fazer as coisas, porque o comando biológico, eu preciso aumentar a força naquele local, eu preciso fazer com que aquele local dê conta, porque ele não está dando conta, está sobrecarregado. Então eu preciso crescer, preciso aumentar. E aí começa um processo inflamatório intenso e aquilo começa a inchar. E aí, claro que com o canal aqui do carpo, então a gente tem um canal, tem uma bainha aqui que chama túnel do carpo, e aí aqui a gente tem os tendões, os nervos que passam, e aí ele começa a sobrecarregar, inflamar os tendões, o espaço fica menor, aí começa a comprimir, começa a dar compressão nervosa e começa a gerar uma série de consequências. Então, emocionalmente, se sentir sobrecarregado, sobrecarregada, ou com uma necessidade de ter um esforço excessivo, isso acaba nesse sentimento de tenho que fazer, tenho que resolver tudo, acaba trazendo uma uma probabilidade maior de você desenvolver, então, uma tendinite no punho, tá? Então, isso é super importante. Então, se você já se encontra nessa questão, você já pode começar a pensar como que você vai mudar essa rotina do seu dia a dia, começar a se liberar das sobrecargas que você sente, tá? Isso já vai trazer uma grande ajuda de mudança para você. A segunda causa é o medo, né, de soltar as coisas naquilo que você controla, o medo de soltar, né, a dificuldade de soltar. Isso vem muito de um sentimento que é, se eu largar a mão, as coisas vão desmoronar, as coisas vão sair, né, do trilho, vai dar alguma coisa de ruim, assim, não vai ser muito bom. Então as coisas ficam dependentes de mim para dar certo. Então eu não posso soltar. Eu tenho excessivamente que segurar para poder que as coisas, né, como se eu estivesse segurando as rédeas assim e conduzindo o tempo todo, eu não posso soltar. Eu que tenho que garantir todas as coisas. Então se eu soltar, as coisas vão desmoronar, as coisas vão se perder, as coisas vão se desfazer. Então, que isso cria um sentimento, uma necessidade de ficar mais apegado ao controle, né? Apegado às coisas com dificuldade de largar mão, de soltar. Então, são situações da sua vida em que você tem dificuldade ou medo de soltar e as coisas desandarem. Então, aí seja o trabalho que você realiza, seja como você conduz as coisas com a sua família, né, com filhos, com parceiros, com os pais, enfim, com irmãos, como você conduz isso. Então, esse medo, então, se você sente esse medo ou essa insegurança de soltar as coisas, porque você sente que depende muito de você e essas coisas vão desmoronar ou vão desandar, isso pode gerar uma grande sobrecarga nessas mãos, que vai gerar o processo da tendinite no punho, pelo mesmo motivo do outro, que era da sobrecarga e esforço excessivo. Né? Então, acaba inflamando os tendões, porque por tensão, né? Por segurar. E isso é impressionante, porque a gente não percebe, mas as mãos, os punhos, né, ficam mais tensos. Então, quando você vai ver, você fica com essa região do antebraço mais cansada e sem perceber, porque a gente fica mais tenso mesmo, a região fica mais tensa. É um comando biológico, então inconsciente. Então, acaba ficando mais tenso e isso vai gerar o processo inflamatório e, consequentemente, a tendinite. Então, vamos agora para a terceira questão emocional. A raiva contida pelo desequilíbrio do dar e receber.
O que significa isso? O sentimento voltado para isso é: eu faço muito pelos outros, mas os outros fazem pouco por mim. É esse sentimento. E aí vem muito numa questão assim: aquele que faz demais sempre vai ter junto aquele que faz de menos. Então, se você é uma pessoa que faz muito pelas pessoas, ou você quer fazer muito, você quer mostrar atividade, quer mostrar um serviço, e você acaba fazendo excessivamente, mas você faz demais pelas pessoas, e você normalmente vai sentir que as pessoas fazem de menos por você. Porque ninguém vai retribuir em igual proporção, né? Quando a gente espera isso. Então, isso é muito comum. Então, quando você é uma pessoa que quer fazer muito pelas pessoas, você sente a necessidade de fazer muito, mas você não vai ter a mesma retribuição. E isso gera bastante frustração e raiva, tá? Porque quando você não recebe, quando você espera alguma coisa de alguém que você não tem, ou você tem uma negativa, isso gera uma frustração, uma raiva, e isso vai gerando descontentamento. E essa raiva, né, do sentimento de, pô, eu faço demais, os outros fazem de menos por mim, também gera sobrecarga e também pode gerar a tendinite no punho. E aí, a quarta questão, então, é emocional. O medo de perder a autonomia. Então, o medo de perder a autonomia está muito ligado com a questão de realmente perder função. Então, de você ficar com medo de perder a sua função na vida, né? Então, de você ficar com alguma incapacidade, né? O medo de você perder o seu lugar, de você ter dificuldade, então, de realizar as coisas e ficar dependente. Então, é um medo esse, o medo interno de precisar de ajuda dos outros. Então, a dificuldade, tem uma questão, às vezes as pessoas elas ajudam demais, mas têm medo, né, elas não gostam de ser ajudadas, porque essa questão envolve autonomia. Então, quando você sente que por algum motivo você está perdendo autonomia, você pode perder autonomia. Isso te gera um medo interno, e esse medo interno vai começar a gerar uma sobrecarga excessiva em fazer com as mãos, né? Em ter que fazer. Então, eu tenho que fazer mais, porque se eu não quero perder a autonomia. E aí, sem perceber, você vai também sobrecarregar e tensionar toda essa região do antebraço. Então, essas são questões emocionais que podem contribuir para gerar uma tendinite. Mas, Rafael, essas questões vão gerar uma tendinite? Olha, não quer dizer que vai gerar, mas que a chance é grande para essas questões emocionais, em específico, voltada para essa coisa de realização e fazer, se você tiver, a chance é grande de você desenvolver tendinite. É grande, porque isso gera tensão em antebraço sem perceber. Você faz as coisas com mais força sem perceber, porque é um comando biológico inconsciente, e isso vai gerar sobrecarga com o tempo somado com as atividades do dia a dia. Então, mexe em celular, mexe em computador, depois vai fazer coisas, às vezes cozinhar, mexer, tudo a gente usa as mãos, tudo. Então, esses músculos acabam tendo um uso excessivo. Somado com essa questão emocional que tensiona ainda mais, certamente vai contribuir e tem uma alta chance de desenvolver tendinite, tá? E por último, a quinta questão é essa autodesvalorização. Então, o sentimento de se sentir desvalorizado. Então, a pessoa que se sente desvalorizada, ela precisa aparecer no mundo, ela precisa mostrar o valor que ela tem. E uma das formas de você mostrar o valor é através do trabalho, através da ação, da atividade. Eu vou mostrar o meu valor. E aí a gente dá um outro comando biológico de sobrecarga no órgão ou na estrutura que mais a gente consegue mostrar realização, mostrar trabalho, que é através dos punhos e mãos. E aí você também dá o comando biológico, aumenta a tensão nessa região, aumenta o processo inflamatório, e aí sobrecarrega os tendões e vai gerar tendinite, e essa tendinite pode evoluir, vai evoluindo, aí vira uma síndrome do túnel do carpo, ele começa a comprimir sistema nervoso, que aí tem o nervo radial e outros nervos aqui, aí começa a gerar muita dor, inchaço, e aí vai limitando cada vez mais. Então, essas questões emocionais podem trazer bastante problema, principalmente nessa questão de gerar a tendinite nos punhos, tá bom? Então, se você se identifica com essas questões, então já começa a mudar comportamento. Então, identifiquei uma dessas cinco ou mais de uma, poxa, eu tenho esse tipo de comportamento, já começa a mudar, já começa a olhar no seu dia a dia as situações em que você se sente dessa forma e começar a mudar, começar a soltar as coisas, começar a diminuir essa necessidade de realizar ou de aparecer, né? Enfim, dessas questões que eu falei. Isso já vai trazer uma grande ajuda para começar a minimizar esses processos inflamatórios que geram as tendinites, tá? Mas, claro, também busca ajuda especializada.
Aí vai fazer um tratamento físico, um tratamento médico, fisioterapêutico, acupuntura, né? Aí a acupuntura já vai trazer uma abordagem física, mas também vai trabalhar as questões emocionais. O Theta Healing, são técnicas que eu atuo, né? Então, a acupuntura, o Theta Healing desbloqueia essas crenças, essas memórias que faz com que você tenha a necessidade de se sobrecarregar, a necessidade de ficar apegado às coisas e não soltar, enfim, todas essas questões emocionais aí a gente consegue trabalhar no Theta Healing, desbloqueando essas memórias. Isso vai reverberar no físico, vai ajudar a melhorar as questões físicas, tá? Então, busquem ajuda também especializada, mas aqui o intuito desse vídeo é já trazer informação para vocês, para que vocês possam criar, já começar a pensar o que vocês podem mudar de comportamento, e isso certamente vai ajudar a melhorar a tendinite, diminuir o processo inflamatório, tá bom? Então é isso, pessoal, e até mais.